Boa tarde a todos, eu sou a professora Ive Trindade Soedan. Para os que estão aqui conectados pela primeira vez, destaco que o objetivo da Expo PG USP 2022, promovido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, é divulgar os cursos de mestrado e doutorado da USP para os nossos futuros alunos e também compartilhar com a comunidade acadêmica as oportunidades oferecidas pela universidade. Assim, convido a todos os candidatos aos cursos de mestrado e doutorado da USP para visitar o site prpg.usp.br/expopg 2022, a fim de conhecer mais detalhes dos programas de pós-graduação oferecidos pela universidade, assistir aos vídeos específicos dos diversos programas e visualizar o testemunho de egressos de destaque de nossa querida Universidade de São Paulo. Então, dando continuidade às atividades da Expo PG USP, passamos às apresentações dos programas de pós-graduação em suas áreas do conhecimento. Iniciamos pelas Ciências Agrárias com a professora doutora Patrícia Marques. Chamamos agora a professora para que ela possa, então, fazer a sua apresentação. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, boa tarde a todos e todas. Vou iniciar minha apresentação. Vamos dar início. Primeiro, é um prazer poder representar as Ciências Agrárias, área que me formei desde a graduação, meu mestrado e meu doutorado. O que é a área de Ciências Agrárias numa pós-graduação? É aquela área que busca tratar dos aspectos da exploração da terra, da criação dos animais e do cultivo de vegetais. E as atividades básicas têm o objetivo de aumentar a produção e produtividade, aprimorar tecnologias de manejo e preservar recursos naturais. Nós buscamos estar sempre atendendo às necessidades da sociedade, hoje em dia vinculados ao ESG. Atualmente, notou-se que houve uma elevação do produto interno bruto com o uso das ciências agrárias, da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico. Dessa maneira, a área é uma ótima e bons profissionais têm um espaço garantido no mercado. Mas por que essa área é interessante para uma pós-graduação? Porque ela é uma área multidisciplinar. Dentro das ciências agrárias, nós vamos abranger vários cursos, entre eles a engenharia agrícola, agronomia, agroecologia, engenharia florestal, engenharia da pesca, medicina veterinária, zootecnia, engenharia agropecuária, ciência de alimentos e engenharia de agricultura, entre outras. Atualmente, os campos mais promissores em termos de pesquisa dentro das ciências agrárias abrangem engenharia genética, análise de dados, previsões e biocombustíveis. E temos que lembrar que atualmente também a demanda por alimentos vem crescendo, por alimentos de qualidade e quantidade. E tudo isso tem que ser associado à preservação e reaproveitamento dos recursos naturais. Dessa maneira, todos os cursos que nós vamos falar daqui a pouco apresentam um campo entre os mais importantes no âmbito das pesquisas científicas atuais, gerando uma crescente demanda por profissionais atuantes nessa área. Só para focar e deixar um exemplo, no censo de 2019 da CAPES, a área de ciências agrárias foi responsável pela segunda maior produção de documentos científicos no país, perdendo apenas para a medicina. E também, dentro da área de ciências agrárias, o Brasil apresentou a maior produção de documentos da América Latina. Onde eu posso fazer a pós-graduação em ciências agrárias? A USP oferece em 4 cidades cursos dessa área. Na capital, em São Paulo, e 3 do interior, Ribeirão Preto, Pirassununga e Piracicaba. De maneira geral, nós temos 42 programas de pós-graduação diretamente relacionados com ciências agrárias ou correlatos a ele, sendo na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, no IB, Museu de Zoologia e na Escola de Artes, na cidade de São Paulo. Em Pirassununga, Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos. Em Piracicaba, na Exalc e no Sena. E em Ribeirão Preto, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Vamos ver cada uma delas agora. Começaremos pela cidade de São Paulo. Na cidade universitária, nós temos a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, FMVZ. Ela foi fundada em 1973 e foi pioneira na pós-graduação em medicina veterinária. Ela ocupa a posição de destaque atualmente em principais rankings nacionais e internacionais. Apresenta uma pós-graduação de natureza mais acadêmica e tem finalidade o quê? Formar mestres e doutores para atender a demanda do setor público e privado. E busca nas suas pesquisas novos problemas e comprovação de teorias. Ela oferece 8 cursos. Curso de programa de pós-graduação em Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres,
a clínica cirúrgica veterinária, a clínica veterinária, o curso de epidemiologia experimental aplicada a zoonoses, a nutrição e produção animal, patologia experimental e comparada, o curso de reprodução animal e o biotecnologia, que é interunidades. São cursos que apresentam várias unidades com docentes participando. Para todas as unidades que eu vou falar, teremos o link da unidade e o e-mail da secretaria, onde pode-se verificar quais são as condições de ingresso e de formação nesses cursos. Ainda na cidade universitária, nós temos o IB, Instituto de Biociências, Ecologia, Zoologia e Botânica, que além de suas atividades didáticas, ele tem uma longa tradição de pesquisa, começada em 1934. No passado, houve contribuição financeira de entidades estrangeiras e hoje recebe importantes auxílios também de entidades nacionais. O seu curso de pós-graduação capacita docentes para o ensino superior e prepara também pesquisadores, mantendo convênio com diversas instituições, recebendo alunos de todo o país e do exterior. Os programas disponíveis dentro da área de ciências agrárias são botânica, ecologia, fisiologia, genética e biologia evolutiva e zoologia. Também atuam nos cursos de interunidades em biotecnologia, ensino de ciências e de bioinformática. Também temos o link do programa e o e-mail da secretaria. Outra unidade que apresenta um curso correlato às ciências agrárias é o Museu de Zoologia. O Museu de Zoologia teve seu início na década de 1890, quando diversas coleções formaram o Museu Paulista. Ele tem engajamento também na formação de zoólogos, e seus acervos servem como base para a educação formal de graduandos e pós-graduandos de todo o país. Muitos que se formaram no museu hoje ocupam postos-chave na zoologia brasileira. Apresenta um curso correlato, que é a pós-graduação em sistemática, taxonomia animal e biodiversidade. Desse curso temos docentes do próprio museu, de outras unidades da USP e de outras universidades do Brasil. Indo para a USP Leste, também na cidade de São Paulo, nós temos a Escola de Artes, que ela tem como diferencial na sua pós-graduação a reunião de abordagens científicas, inovação tecnológica e da gestão e solução de problemas socioambientais em um único problema da pós-graduação, uma vertente muito interessante atualmente. Isso leva ao quê? Ao estímulo à discussão dos problemas e questões relevantes à construção de uma pauta ambiental brasileira. E apresenta um curso correlato às ciências agrárias, que é o mestrado e doutorado em sustentabilidade, que também pode ser verificado no site colocado aí ou no e-mail da secretaria. Vamos para o interior de São Paulo. A primeira cidade que nós veremos é Pirassununga. Pirassununga tem a Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos. Ela tem por objetivo formar pesquisadores, competência para a investigação científica em aspectos básicos e aplicados, e visam promover o desenvolvimento profissional desses pós-graduandos, com vista à pesquisa, ao ensino nível superior e com apoio à inovação e empreendedorismo. Pirassununga oferece os cursos de pós-graduação em Biociência Animal, Engenharia de Alimentos, Engenharia e Ciências de Materiais e Zootecnia, e também possui um mestrado profissional em Gestão e Inovação na Indústria Animal, voltado a atender ao mercado e à indústria. Também tem o site para verificarem quais são os regulamentos e métodos para a entrada. Outra cidade do interior bastante interessante para as ciências agrárias é Piracicaba, onde se concentra a maior parte dos cursos de ciências agrárias. Lá nós temos a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC. A ESALC tem contribuído de forma efetiva e decisiva para a produção de conhecimento para a agricultura, a pecuária, o agronegócio e o meio ambiente. Dentro da ESALC, as atividades abrangem todas as áreas das ciências agrárias, como nós veremos daqui a pouco com os cursos, e as suas interações. Essas atividades da pós-graduação estão sempre se renovando e novas linhas de pesquisa têm surgido a fim de atender às demandas da sociedade e, às vezes, liderando o processo de antecipação de soluções, visando assim o desenvolvimento de competências dos estudantes de pós-graduação. Ela possui 15 cursos, que abrangem toda a cadeia da agropecuária. Seria administração, a ciência animal e pastagens, ciência e tecnologia dos alimentos, economia aplicada, engenharia de sistemas agrícolas, entomologia, estatística e experimentação agrícola. Também oferecemos os cursos de fisiologia e bioquímica de plantas, fitopatologia, fitotecnia, genética, o curso internacional de biologia celular e molecular vegetal, microbiologia agrícola, recursos florestais, solo e nutrição de plantas.
Em Piracicaba também temos a unidade do SENA, Centro de Energia Nuclear na Agricultura, que é um instituto especializado da USP, fundado em 1966, para difundir o conhecimento científico e tecnológico, e contribuir dessa maneira com a formação de recursos humanos para a melhoria da produção de oferta de alimentos saudáveis, atuando em defesa do ambiente, por meio de atividades de pesquisa e ensino. O SENA oferece um curso na sua sede, que é pós-graduação em ciências, e um curso em interunidades. Esse curso em interunidades oferecido em Piracicaba é Interunidades em Ecologia Aplicada, que conta com docentes do SENA e da Exalc. Ele estimula a pesquisa, a extensão e o ensino científico em área interdisciplinar de ecologia. Então, engloba dessa maneira os aspectos bióticos e abióticos do ambiente, institucionais, sociais, econômicos e tecnológicos. Mais informações podem ser encontradas no site. E a última unidade do interior que nós vamos falar é Ribeirão Preto. Ribeirão Preto também possui 2 cursos correlatos às ciências agrárias. É o PPG em Biologia Comparada, criado em 97 para formar especialistas na compreensão da história evolutiva dos organismos e seus mecanismos de adaptação ao ambiente. E o PPG em Entomologia, criado em 1980, que atende profissionais de várias áreas da biologia, como os biólogos, agrônomos, zootecnistas e outras áreas. Então, temos uma gama imensa de programas voltados às ciências agrárias e desejamos a todos uma boa escolha e boa sorte na carreira. E coloco meu e-mail à disposição. Obrigada. Muito obrigada, professora Patrícia. Passamos agora, então, à apresentação da professora Ana Paula Lepic para introdução dos programas na área de ciências biológicas. Pessoal, boa tarde. Eu sou Ana Paula Lepic, eu sou professora do Instituto de Ciências Biomédicas, e por acaso eu sou formada em Biociências e fiz minha pós-graduação no Instituto de Química. Então eu vim aqui para falar com vocês sobre a área de ciências biológicas, então isso vai abordar uma série de unidades da universidade, que estão listadas aí, o Instituto de Ciências Biomédicas, de Biociências e Instituto de Química, também a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, as escolas de Educação Física e Esporte, tanto do campus de São Paulo quanto do campus de Ribeirão Preto, as faculdades de Ciências Farmacêuticas também do campus de São Paulo e do campus de Ribeirão Preto, e eu vou falar de 2 programas também interunidades, que acabaram de ser citados, o de Biotecnologia e o de Bioinformática. Eu queria fazer um pequeno parênteses no começo dessa apresentação, só para definir para vocês o que a gente considera qualidade nos programas de pós-graduação na área de ciências biológicas. Então, nós consideramos a qualidade das disciplinas oferecidas pelos programas, a infraestrutura, a gente desenvolve pesquisa, não só pesquisa como ensino, precisam de áreas de laboratório, uma infraestrutura específica que precisa ser fornecida, claro, oportunidades para interação com grupos de pesquisa, tanto no Brasil quanto no exterior. Nós consideramos também as posições que os nossos egressos ocupam no campo de trabalho. Sem dúvida nenhuma, a produção científica, a Universidade de São Paulo é uma universidade muito voltada para pesquisa e produção de conhecimento, e claro, também é do nosso interesse gerar atividades que tenham um retorno para a sociedade. Isso é super importante e isso tem sido considerado bastante pelos programas que eu vou descrever para vocês. Ana, Oi. Você coloca em tela cheia, acho que você está no segundo slide, talvez. Sim. Aqui está no primeiro ainda, talvez se eu colocar em tela cheia. Eu coloquei em tela cheia, não está entrando a tela cheia? Não, ele está na tela ainda. Mas você pode passar e talvez diminuir a barra à esquerda para ficar um pouquinho maior. Perdão, gente. Vocês conseguem ver minha tela agora ou não? Ficou muito. Tá bom, mas um pouquinho menos, desculpa. Menos, um pouquinho, menos. Daí igual. Ótimo, tá bom, tá bom. Perdão, gente. Você vai passando. Perfeito. E aí, então, o que acontece é que a gente tem avaliação dos programas pela CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Isso é importante, a CAPES apoia os programas de pós-graduação e ela dá bolsas de pós-graduação para os nossos estudantes, isso é bastante importante. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que também apoia os programas tanto em custeio quanto com bolsas.
E a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, claro, no estado de São Paulo, é uma agência de fomento bastante importante também. Nós vamos falar, então, de basicamente 3 campos da universidade: o campus de Ribeirão Preto, que eu estou mostrando aqui, o campus de São Paulo no Butantã, que é o campus da cidade universitária, e o campus em São Paulo da Zona Leste, que também vai ser citado aqui nessa apresentação. Então, qual é o ponto aqui? O que nós esperamos de vocês? Nós esperamos que vocês cheguem para a gente com uma pergunta ou com um problema que vocês querem resolver, e como que essas unidades, esses programas de pós-graduação podem trabalhar com vocês e ajudar com que nós possamos responder perguntas relevantes, seja para a sociedade, e não necessariamente precisa ser uma pesquisa aplicada, pode ser uma pesquisa básica, mas o que nós queremos? Então, nós queremos ter perguntas que sejam relevantes e importantes. Isso pode ser uma pergunta relacionada à saúde, pode ser uma pergunta relacionada ao meio ambiente. A gente está terminando de sair de uma pandemia, pode ser uma pergunta relativa a uma questão de uma doença importante. E nesse ponto, então, questões são levantadas, ou nós usamos esses ambientes para buscar problemas que precisam ser resolvidos, e aí esses programas vão ajudar com diversas situações experimentais, sejam modelos experimentais, seja infraestrutura em termos de equipamento, de tecnologia, que podem ser exploradas, para eventualmente se chegar em resposta a mecanismos de doenças, por exemplo, identificação de moléculas importantes, geração de medicamentos e terapias, e assim por diante. Então, essa área das ciências biológicas é incrivelmente multidisciplinar, eu acho que muitas das áreas que vocês vão ver aqui vão ser, e tem essa possibilidade de interação, então, entre diferentes áreas do conhecimento. Os programas de pós-graduação nessa grande área de ciências biológicas, então, vão ter como característica disciplinas tanto práticas quanto teóricas, em geral, estruturas de laboratórios de pesquisa bastante boas, de novo, caráter multidisciplinar, então interação com áreas de saúde, de matemática, de engenharia e assim por diante. E uma coisa muito interessante são centros de equipamentos multiusuários, que eu acho que vocês também vão ver em outras áreas, isso é bastante característico das áreas das biológicas. Se a gente olhar para dados do que se tem em termos de geração de conhecimento nessas áreas, a gente tem, então, um número de citações, então, dos artigos publicados dentro dessas áreas, um número de citações alto por publicação, um impacto bastante alto dessa área, e isso é no mundo, não é só no Brasil. É uma área que colabora bastante com laboratórios estrangeiros, e as publicações dessas áreas estão, uma boa parte delas, pelo menos 10%, ou em torno de 10%, estão entre os artigos mais citados no mundo todo. Esse esqueminha que eu coloquei aqui para vocês, que é esse mapa mundi, mostra, então, mais ou menos o número de, isso é uma média entre essas diferentes sub-áreas aqui da área biológicas, uma média das interações desses programas com outros no mundo todo. Vocês veem que a gente tem realmente bastante interação com outros laboratórios do mundo. Então, eu vou falar rapidamente sobre cada um dos programas, começando pelo Instituto de Ciências Biomédicas, que fica aqui no campus do Butantã. Esse programa ficou bastante importante quando a gente passou a estudar, na verdade, nós temos grupos que estudam vírus e arboviroses, e depois, recentemente, uma contribuição muito importante em Covid, mas se vocês lembrarem do surto de Zika vírus que a gente teve há pouco tempo, o ICB teve uma participação super importante na compreensão dos mecanismos dessa doença, identificação dos vírus e assim por diante. Nós temos 6 programas de pós-graduação aqui, todos com doutorado e mestrado e doutorado direto. Aqui tem o site da nossa pós-graduação. Temos vários programas de excelência CAPES e vários convênios com universidades no exterior. Além disso, nós temos o Instituto de Biociências, vocês acabaram de ouvir sobre ele, mas os programas de genética, fisiologia e de aconselhamento genético, nesse caso específico, um programa de mestrado profissional,
os outros têm doutorado, mestrado e doutorado direto, são programas dentro dessa grande área de ciências biológicas. Esse programa, por exemplo, na genética, grupos de pesquisa trabalharam bastante na caracterização de células-tronco, isso tem saído até bastante na imprensa, tem grupos muito fortes de pesquisa aqui, e tem uma área de caracterização e de estudo do genoma que acabou gerando esse programa de mestrado profissional, que também é bastante interessante. Também são programas de excelência, e aqui tem o website desse programa. Passando para o Instituto de Química, também aqui no campus do Instituto do Butantan, nós temos um programa dentro da área de ciências biológicas, que é o programa de bioquímica. Esse é um programa também de excelência, CAPES, é um programa bastante importante, tem convênio com universidades no exterior, tem estudantes e egressos, então, que ganharam prêmios de teses CAPES e prêmio tese destaque USP, como também nos outros casos que eu citei anteriormente. E eu trago aqui um exemplo de uma coisa importante. Eles têm um grupo de pesquisa que se chama Redoxoma, que é apoiado por agência de fomento tanto de São Paulo como do federal, onde eles descreveram uma molécula que é capaz de ter efeito sobre doenças cardíacas. Por acaso, esse pesquisador também é do ICB, então é um conjunto de grupos de pesquisa bastante importante, que tem desenvolvido pesquisas com importância para a saúde humana. Eu passo agora para a Escola de Artes e Ciências e Humanidades, que fica no campus da Zona Leste de São Paulo, também na cidade de São Paulo, e 3 programas são contidos nessa grande área de ciências biológicas, que é o programa de gerontologia, ciências da atividade física, bioquímica e biologia molecular. São programas, então, que encontram alguma semelhança com alguns programas do campus Butantan, e interações são feitas entre esses programas, gerando, então, uma riqueza de pesquisa em diferentes áreas da cidade, o que é bastante interessante. Por fim, nós temos 2 programas de educação física, como eu mencionei anteriormente, um programa no campus do Butantan e um programa no campus de Ribeirão Preto, sendo que em Ribeirão Preto a gente tem só oferecimento de mestrado, no Butantan, mestrado, doutorado e doutorado direto. Esse programa é um programa de excelência CAPES também, e os 2 programas são muito interessantes, eles levam em consideração não apenas a fisiologia e os benefícios de esporte e educação física mais fisiológicos, mas também uma questão social desse tipo de atividade, o que também é bastante interessante. E eu vou terminar falando, então, dos programas, quase terminar, falando dos programas de ciências farmacêuticas. Então, de novo, um no campus em São Paulo, um em Ribeirão Preto. Nos 2 casos, cada uma dessas unidades tem alguns programas, são programas muito fortes, também programas de excelência CAPES, com estudantes premiados, com convênios com instituições no exterior, onde a direção vai bastante para estudo de mecanismos, de uma série de processos, mas desenvolvimento de fármacos ou melhoria de fármacos já previamente identificados. Esse é o programa e aqui na farmácia a gente também tem um programa de ciências de alimento, que é muito interessante. Em Ribeirão Preto, os programas são biociências e biotecnologia, ciências farmacêuticas e toxicologia, de novo, estudando, por exemplo, um estudo bastante importante deles foi relativo a bactérias resistentes a antibióticos. Então, isso é uma questão de saúde bastante importante, e eles têm trabalhos premiados nesse instituto relativo a esse assunto. De novo, em Ribeirão Preto, também um programa de excelência CAPES, também com convênios no exterior. Para terminar, eu vou falar de 2 programas que também já foram mencionados, que são os programas interunidades, o de biotecnologia, aqui à esquerda, e o de bioinformática, à direita. Como dito anteriormente, são programas multidisciplinares, eles têm um forte caráter inovador, então sai muita coisa de inovação desses programas. O programa Interunidades de Biotecnologia é sediado no Instituto de Ciências Biomédicas,
O de bioinformática é sediado no Instituto de Matemática e Estatística, então os dois são sediados no campus aqui de São Paulo, porém, eles contam com unidades, inclusive externas à USP, como o Instituto Butantan e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Aqui tem o website desses dois programas, e novamente, são programas bastante interessantes, muito multidisciplinares. Era isso que eu queria contar para vocês. Venham conversar com a gente, participem dos nossos programas, lembrando que, então, vocês vão encontrar oferecimento de mestrado, doutorado ou doutorado direto. Os editais e processos de seleção podem ser feitos, em alguns casos, em fluxo contínuo, em alguns casos, em datas determinadas. Vocês vão encontrar essas informações no website de cada um dos programas que eu deixei nos slides. E, claro, vocês podem encontrar uma série de informações no site e no website da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, da própria Expo 2022 e nas redes sociais. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, professora Ana Paula, pela bela apresentação. Convido agora, então, o professor Dr. Luiz Felipe Moreira, que nos brindará com a apresentação dos cursos sobre as ciências da saúde. Professor, por gentileza. Bem, bom dia a todas e a todos. Falar um pouquinho da pós-graduação em Ciências da Saúde não deixa de ser um certo desafio, porque, ao falar de Ciências da Saúde, nós estamos falando de uma área extremamente ampla, né, que inclui um número de 85 programas e mais de 6.500 alunos envolvidos hoje a nível de pós-graduação. A pós-graduação em Ciências da Saúde tem o objetivo de fomentar, na verdade, a formação intelectual, a produção do conhecimento em todas as áreas envolvidas nos cuidados relativos à saúde, promovendo a ampliação do conhecimento das diversas doenças, afecções e o desenvolvimento de novos processos, tecnologias envolvidas no seu tratamento. A semelhança até dos programas já comentados anteriormente na apresentação que me antecedeu, muitas das investigações são conduzidas justamente no entendimento de todo o processo de desenvolvimento das doenças, mas visando principalmente de uma forma mais aplicada, não só o seu conhecimento, mas o seu diagnóstico e, finalmente, o desenvolvimento realmente de processos e tecnologias relacionadas ao tratamento. Como já comentei, a área inclui 85 programas distribuídos em 3 campos, nos campos de São Paulo, Ribeirão Preto e Bauru, que incluem hoje mais de 6.500 alunos. Vários desses programas são programas de excelência, programas nota 6, 7, na CAPES, e basicamente são programas de mestrado profissional, mestrado acadêmico ou doutorado, visando a pesquisa clínica e laboratorial, de maneira a focar realmente no desenvolvimento e na avaliação das diversas afecções e doenças, muitos deles conduzindo pesquisas em convênios também com o exterior, em colaboração internacional com diversas universidades, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, alguns programas com dupla titulação realizada em conjunto com essas universidades. A área, até pelo seu tamanho, é responsável pela maior produção científica de trabalhos publicados e de conhecimento a nível nacional e até mesmo, se olhamos a nível internacional, a área da saúde realmente ela está à frente de grande parte das áreas de investigação em ciência. Nós, como comentamos, temos 3 campos. O campus de São Paulo, na verdade, ele inclui o campus do Butantan, onde fica a Faculdade de Odontologia, e o chamado Quadrilátero da Saúde, no bairro de Cerqueira César, onde ficam as faculdades de Medicina, Saúde Pública e Enfermagem. Existe também um programa, 2 programas, na verdade, que ficam no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, que é associado à USP,
isso relacionado à cidade de São Paulo. Dentro desses programas, nós vamos ter as várias áreas de conhecimento em programas relacionados tanto a mestrado acadêmico como doutorado. No caso, na Faculdade de Medicina em São Paulo, programas relacionados à alergia, ciências da reabilitação, ciências do sistema músculo-esquelético, gastroenterologia, ciências médicas, dermatologia, doenças infecciosas parasitárias, endocrinologia, fisiopatologia experimental. Na sequência, medicina tropical, nefrologia, neurologia, obstetrícia e ginecologia, onco, otorrino, pediatria, psiquiatria, saúde coletiva e urologia. Ou seja, praticamente incluindo todos os campos da área médica, de uma maneira bastante ampla. Alguns desses programas apenas com doutorado, como anestesiologia, ciências cirúrgicas, a cardiologia, cirurgia torácica e cardiovascular, oftalmologia, patologia, pneumologia e radiologia, onde não temos um programa de mestrado, mas fundamentalmente programas relacionados ao doutorado, dada a alta especificidade dessas áreas. Programas de mestrado profissional também são desenvolvidos também na Faculdade de Medicina, relacionados às infecções relativas à assistência à saúde, à inovação de tecnologias em câncer, tecnologia e processos perioperatórios e terapia ocupacional e processos de inclusão social. Ainda falando no campus da saúde em São Paulo, a Faculdade de Saúde Pública agora tem os seus programas de mestrado acadêmico e doutorado também, voltadas agora aos problemas fundamentais da saúde pública, como ambiente, saúde e sustentabilidade, entomologia em saúde pública, nutrição em saúde pública, epidemiologia, saúde global e saúde pública, ou seja, voltadas realmente a uma visão mais social, mais ampla do atendimento à saúde, que é o foco fundamental da Faculdade de Saúde Pública. Já no campo da enfermagem, existem também programas de mestrado acadêmico e doutorado, voltados para os vários aspectos dos cuidados de enfermagem, cuidados na saúde do adulto, gerenciamento em enfermagem, e o programa Interunidades de doutorado em enfermagem, que é conduzido tanto na Escola de Enfermagem de São Paulo, como na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Programas de mestrado acadêmico são, aliás, mestrado profissional, também são desenvolvidos na Faculdade e Escola de Enfermagem, como mestrado profissional na atenção primária à saúde e o mestrado profissional também em interunidades de formação interdisciplinar em saúde. Já no campo da odontologia, nós vamos ter no campus do Butantã os programas da Faculdade de Odontologia, tanto em mestrado acadêmico e doutorado, incluindo as ciências odontológicas, diagnóstico bucal, radiologia odontológica, imaginologia e odontologia. Paralelamente, um programa de mestrado profissional existe na formação interdisciplinar em saúde, que, na verdade, é o mesmo mestrado profissional relacionado à área de enfermagem em conjunto com as duas unidades. E, finalmente, ainda em São Paulo, o Instituto Dante Pazanese de Cardiologia desenvolve 2 programas voltados fundamentalmente à área da cardiologia. Um programa de doutorado de tecnologia e intervenção em cardiologia e um programa de mestrado profissional associado à residência médica em medicina cardiovascular. Como eu comentei, nós temos ainda os campos de Ribeirão Preto e de Bauru. No campus de Ribeirão Preto, nós temos o número aqui de 34 programas diferentes, programas da Faculdade de Medicina, da Escola de Enfermagem e da Faculdade de Odontologia. Na Faculdade de Medicina, nós temos programas de mestrado acadêmico e doutorado, relacionados a diversas áreas associadas à área biológica de desenvolvimento das doenças e de tratamento e de especialidades, como a biologia celular e molecular, bioquímica, ciências do aparelho locomotor, clínica cirúrgica, clínica médica, farmacologia, fisiologia, genética,
ginecologia, obstetrícia, imunologia básica e aplicada. E seguindo-se, a neurologia, nutrição, oftalmologia, cirurgia cabeça e pescoço, oncologia clínica, células-tronco, terapia celular, patologia, reabilitação e desempenho funcional, saúde da criança e adolescente, saúde mental e saúde pública. Complementam os programas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 5 programas de mestrado profissional, voltados às ciências das imagens e física médica, hemoterapia e biotecnologia, gestão de organizações de saúde, medicina e neurologia e ciências neurológicas. Finalmente, na faculdade ainda no campus de Ribeirão, na Escola de Enfermagem, programas de mestrado acadêmico e doutorado em enfermagem fundamental, psiquiatria, saúde pública, programas de interunidades, né, de doutoramento em enfermagem junto com a faculdade ou a Escola de Enfermagem de São Paulo, e o programa de mestrado profissional de tecnologia e inovação em enfermagem. Já na odontologia, no campus de Ribeirão, programas de mestrado acadêmico e doutorado existem em cima dos temas de biologia oral, periodontia, reabilitação oral, odontologia restauradora e odontopediatria. Já no campus de Bauru, nós temos na Faculdade de Odontologia 2 programas e no Hospital de Reabilitação e Anomalias Craniofaciais, o programa de Ciências da Reabilitação. Então, o programa de mestrado acadêmico e doutorado, enquanto que na Faculdade de Odontologia propriamente, programas também de mestrado acadêmico e doutorado, de Ciências Odontológicas Aplicadas e Fonoaudiologia. Como vocês puderam ver, nós temos aqui, dentro do campo da saúde, um enorme número de perspectivas para a realização tanto do mestrado acadêmico como do doutorado e também a nível de mestrado profissional, abrindo a perspectiva realmente do desenvolvimento amplo de diversos profissionais, não só profissionais médicos, mas de todas as áreas envolvidas no campo da saúde, como enfermagem, odontologistas, biomédicos, biólogos, fisioterapeutas, etc., que, voltados ao desenvolvimento do cuidado à saúde, têm, nessa gama ampla de programas e perspectivas, a chance de desenvolver o seu trabalho voltado a uma ampliação do conhecimento e às novas tecnologias para o suporte à saúde. Todas essas unidades seguem abertas, obviamente, muitas delas com programas que têm a sua perspectiva de entrada de fluxo contínuo, ou ainda através de editais, abrindo realmente a perspectiva bastante ampla para a entrada de novos alunos, tanto a nível de mestrado, como a nível de doutorado, incluindo ainda o mestrado profissional. Basicamente, eram essas as informações. Eu agradeço aí a atenção de vocês e sigo à disposição para qualquer esclarecimento necessário a mais. Obrigado. Muito obrigada, professor Luiz Felipe Pinho Moreira, pela apresentação. Convido agora, então, o professor Murilo Romero para fazer a apresentação dos programas de pós-graduação das Engenharias e Ciências Exatas 1. Muito bem-vindo, professor Murilo. Bom, boa tarde a todos. Vem bem o slide? Me ouvem bem? Tudo certo? Sim, sim. Porque eu não vejo ninguém, tá? Estou com tela cheia aqui, só vejo meu próprio slide. Bom, Tudo então, okay. Eu sou o Murilo Romero, sou presidente da Comissão de Pós-Graduação da Escola de Engenharia de São Carlos, né? E recebi dos organizadores esse desafio de falar dessa área que está denominada engenharias, porque eu vou tratar das 3 escolas de engenharia que a USP tem, e ciências exatas 1. E por que esse 1? Porque vai ter um 2 depois com a professora Lena. Eu não vou falar, por exemplo, nem da física, nem da química, tá? Só para dar 2 exemplos, né?
Então, aqui a gente está com a USP no estado de São Paulo, né? Esses municípios em vermelho são os municípios que a USP tem presença. Então, o que eu vou tentar fazer é passear por esses municípios com vocês e, dentro deles, pelas unidades que eles têm, né? Para tentar passar uma ideia muito, muito superficial, né? Porque são só 10 minutos, da riqueza, da variedade de oportunidades que a USP oferece no campo de exatas. Tá? Então, vou começar pelo campus de São Paulo, né? Eu propositadamente escolhi lá a Praça do Relógio como primeiro slide, e vou começar pelo campus do Butantã, porque, afinal, é o campus inicial da USP, né? O município inicial, né? Não o campus. E, para começar, escolhi, começando pela Escola Politécnica, né? Que quase que dispensa apresentações, né? Ela foi fundada, ela predata a USP, né? A Poli é fundada em 1893 e foi uma das 6 escolas que fundou a USP. Desde então, já outorgaram mais de 11 mil títulos entre mestrado e doutorado. Tem hoje 1.500 programas de pós-graduação em todas as áreas, 1.500 alunos regulares em 11 programas, tá? Em todas as engenharias, praticamente, né? Tudo que você possa pensar. Engenharia civil, engenharia elétrica, química, engenharia de transporte, de produção, mecânica, metalúrgica, mineral e naval e oceânica. E, além desses programas acadêmicos que têm mestrado e doutorado, ela tem também um programa acadêmico só com mestrado, né? Uma temática nova, integrada, multidisciplinar, que é a Engenharia de Sistemas Logísticos, e um programa profissional de mestrado de inovação da construção civil. Então, na Poli, vocês têm todo o leque de engenharias que vocês possam pensar, em uma escola que já deu amplas contribuições para a engenharia nacional. Só para dar 2 exemplos, né? Foi lá o primeiro computador nacional, Patinho Feio, em 70, e agora, na crise da Covid, a Poli, via o professor Raul Gonzalez, meu amigo, teve uma participação importantíssima no desenvolvimento de equipamentos pulmonares para internados em UTI, ventiladores e coisas assim. Esses exemplos são inúmeros, né? E na Poli, então, vocês têm um ensino de excelência, de qualidade em engenharia. Saindo da Poli, a segunda unidade que eu vou falar é o IPEM, que, na verdade, não é uma unidade da USP, né? O IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, é uma autarquia gerida pela CNEM do governo federal. No entanto, o IPEM se vincula à pós-graduação da USP desde 76, ou seja, o IPEM tem assento nos nossos conselhos de pós-graduação e participa conosco de todas as atividades da pós-graduação, e por isso está aqui. E o IPEM tem 2 cursos. O primeiro, Tecnologia Nuclear, que é um curso de excelência na CAPES, nota 6 na última avaliação, e é um curso que trata de aplicações materiais e reatores de engenharia nuclear, né? Um curso que reflete um pouco, né, 2 aspectos. Primeiro aspecto, que essas coisas de tecnologia nuclear, em geral, não são ensinadas na graduação, né? Mesmo para os engenheiros mecânicos. E também reflete um certo ressurgimento da energia nuclear, porque agora, com o aquecimento global, fontes tradicionalmente usadas no hemisfério norte, como carvão e outras, que são muito poluentes, né, e contribuem muito fortemente para o aquecimento global. A tecnologia nuclear, obviamente, requer os seus cuidados, mas ela não contribui nesse aspecto. Então, é um programa que aí está quase único no país. Tá? E o outro programa que o IPEM mantém é um programa profissional de mestrado, que aí é Tecnologia das Radiações em Ciências de Saúde, que basicamente trata de novas técnicas ou processos para usar radiações ionizantes ou não ionizantes em aplicações médicas. Né? E todos sabem, ou muitos sabem, do papel importantíssimo que o IPEM tem fornecendo radioisótopos para o Brasil inteiro. Então, são esses 2 programas que o IPEM mantém. Saio do IPEM e vou para o Instituto de Energia e Ambiente,
que também é um instituto bem antigo, né? A origem dele é de 1902. Ele permaneceu muito tempo vinculado à Poli, e ele se separa da Poli em 66 com o nome de Instituto de Eletrotécnica. Se tornou depois Instituto de Eletrotécnica e Energia e, finalmente, de 2013 para cá, Instituto de Energia e Ambiente. E eles também mantêm 2 programas de pós-graduação. Um programa pós-graduação em energia, que tem tantos aspectos tecnológicos, quer dizer, fortemente de engenharia, como aspectos de planejamento energético, que aí vai envolver também matemáticos, economistas, enfim, uma outra comunidade, e um programa bastante interdisciplinar, que é o programa de ciência ambiental, que aí eles estão interessados em questões como aquecimento global, biodiversidade, áreas contaminadas e por aí afora. E aí tem espaço para todo tipo de profissional, seja das exatas, seja das biológicas e também das humanidades. Tá? Então, são esses 2 programas que o Instituto de Energia e Ambiente mantém. E aí eu vou para o IME, né, que é o Instituto de Matemática e Estatística do Campo do Butantã, e apesar de o nome do instituto não refletir muito claramente, é um instituto muito forte também em ciência da computação. Né? Ele foi fundado em 70, já otorgou mais de 2.600 títulos, e tem 6 programas de pós-graduação, um deles já foi falado, tá? O programa de bioinformática, eu não vou voltar a ele. Os outros 5 é o que você espera num instituto desse tipo. Você encontra ciência da computação, com todos os aspectos que você normalmente vê num programa desse, banco de dados, engenharia de software, aprendizagem de máquinas, big data e etc. Um programa de estatística, um programa de matemática pura e um programa de matemática aplicada. E, além disso, mantém um programa profissional, né, de ensino de matemática, chamado Profmat, que, na verdade, é uma rede de instituições nacionais, né? São programas que têm a chancela da CAPES, então tem vários, tem Profmat, Profbio, Profquímica, para o aperfeiçoamento de professores do ensino médio. Tá? O IME também tem um papel muito importante no Profmat. E eu passo para fechar a capital, né, para a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, que está situada na Zona Leste, né, como já foi mencionado, aí não é o campus do Butantã, né, é uma outra região que a USP não tinha presença, e eu, pessoalmente, acompanhei esse processo razoavelmente de perto, e eu acho que uma das iniciativas mais felizes que a USP teve nas últimas décadas de abrir um segundo campus numa área que ela não tinha presença, uma área com carências socioeconômicas que merecia ter a USP perto, e agora ela lá está, né? É pertinho do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Lá na EASH tem 11 programas de pós-graduação, 3 deles em exatas. Tá? Sistemas de informação, que tem uma interface grande com ciência da computação, modelagem de sistemas complexos, você está tratando aí de sistemas que não são facilmente modelados matematicamente, né? Questões econômicas, questões ambientais, questões sociais, tá? Que é importante desenvolver um modelamento matemático, mas não é fácil de fazer. E eu vou gastar 1 minutinho no programa de teste e moda, porque pode causar alguma curiosidade, né? Por que um programa de moda está aqui em exatas? É porque esse é um programa formatado para que o profissional possa atuar em toda a cadeia têxtil. Então, a segunda área que está ali, projeto de texto e moda, é um pouco mais a moda que a gente costuma pensar quando pensa num curso desse, design e tal. A primeira parte, materiais e processos têxteis, ali nas minhas áreas, né? Essa é uma área mais tecnológica, né? Se a gente pensar que a indústria têxtil precisa de novos materiais, né? A gente fala hoje de roupa com eletrônicos embutidos, e que tem questões ambientais muito fortes também, né? Corantes, etc. Então, tudo isso. O programa faz uma análise aí de todos esses aspectos
estão englobados no programa. E com essa passeada muito rápida, eu termino a capital e vou agora para São Carlos, que é a cidade onde eu atuo. E como eu não vou falar nem da física, nem da química, né? Em termos de tecnologia, eu começo pela ESC, que é a unidade onde eu estou. Tá? Meu fundo de tela aí é o campus principal da escola. Ela foi fundada em 53, mais ou menos na mesma época que a Medicina de Ribeirão Preto. Já titulou 8.000 pessoas, né? Tem hoje 1.200 alunos, com 11 programas, também cobrindo uma vasta gama de engenharias, né? Ciência e engenharia dos materiais, geotecnia, engenharia hidráulica e saneamento, elétrica, transportes, produção, mecânica, estruturas, ambiental e a bioengenharia, interunidades com a medicina de Ribeirão e a química de São Carlos, né? É parecido com a Poli, de certa maneira, tem algumas peculiaridades, né? A gente não tem engenharia química em São Carlos, por exemplo, e a nossa engenharia civil não é um programa único. Nós temos as várias sub-áreas de engenharia civil, cada uma com o seu próprio programa. E, além disso, a escola mantém, com patrocínio da Agência Nacional de Águas, um programa em rede também, que é a Rede Nacional para o Ensino de Ciências Ambientais. E eu vou, com orgulho, mencionar, né, que desses programas, 3 são nota 7, né, são a avaliação máxima da CAPES. Para vocês terem uma ideia do que isso significa, a CAPES só deu, na última avaliação, 185 nota 7, em todo o Brasil, em todas as áreas. Nas engenharias, a Escola de Engenharia de São Carlos é o maior percentual de 7. Né? Nós temos 3 em 10, a Poli tem 2 em 10 e a Copa UFRJ tem 3 em 13. Isso não quer dizer que a ESC é melhor do que as outras, porque elas são muito complementares, é só para dizer que a USP tem ensino de excelência nos seus vários campos. Tanto assim que, passando para o ICMC, que é o Instituto de Matemática e Computação, né, que, na verdade, é, de certa maneira, um spin-off da ESC, né, porque foi criado em 71, tendo como origem o nosso departamento de matemática, que já existia desde 53. Já otorgou 3.000 títulos, tem hoje 700 alunos, e também é um instituto de excelência, né, os seus 2 programas mais antigos têm nota 7 na CAPES, Ciência da Computação e Matemática Computacional, e a matemática, digamos, pura. E, além disso, ela mantém um programa muito peculiar, eu digo que é peculiar porque é interuniversidade, com a Universidade Federal de São Carlos. E estatística, de novo, com esse mundo agora de deep learning, big data e etc., é uma área que também está passando por uma revitalização enorme. E, além disso, o ICMC mantém 2 programas profissionais. Eles participam do Profimat, que eu já mencionei no caso do INE, e tem também um programa muito interessante, que é Matemática, Estatística e Computação Aplicadas à Indústria, que originalmente isso vem de um CEPI de FAPESP, um Centro de Pesquisa da FAPESP, e é um programa muito inovador, muito bacana. Termino São Carlos, vou para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, lá existe a Faculdade de Filosofia, Ciências, desculpa, ciência, mas é Ciências e Letras de Ribeirão Preto, que iniciou atividades em 64 e foi incorporada à USP em 74. E é uma unidade muito peculiar, né, no sentido que é a única unidade da USP, no meu conhecimento, que mantém programas de pós-graduação nas 3 grandes áreas, em ciências da vida, em humanidades e ciências exatas. Nessas 3 grandes áreas, eles têm programas. Tá? Da parte que me coube falar aqui, que é computação e matemática, são 2 programas jovens, um programa de computação aplicada, fundado em 2015, que está com proposta de doutorado em tramitação. Então, um programa que, se o aluno, né, se algum de vocês assistindo entrar hoje nele, talvez no momento de ir para o doutorado, se vocês assim quiserem, provavelmente vai ser possível já fazer lá.
E é um programa que se diferencia do programa do ICMC e do IME por ter, como seria de se esperar, uma forte vinculação, né, com a aplicação nas áreas de ciência da saúde. E, finalmente, um programa de matemática mais jovem ainda, porque fundado em 2020, quer dizer, nem passou pela primeira avaliação CAPES ainda, que, além de ter as áreas que se espera num programa de matemática pura, tem uma atividade muito interessante, muito bacana em matemática aplicada aos modelos econômicos. E aí eu vou para Lorena, que é a terceira das escolas de engenharia que a USP tem, né? A Escola de Engenharia de Lorena é a única da USP, a única unidade da USP, a única presença nossa no Vale do Paraíba. Ela se origina da FAENQUIL, né? Antiga Faculdade de Engenharia Química de Lorena, que foi criada em 69 como uma autarquia municipal, depois estadualizada e finalmente incorporada à USP em 2006. E a Escola de Engenharia de Lorena mantém 4 programas, né? Como era de se esperar de uma escola que começou com engenharia química, ela tem um programa muito forte de engenharia química, né? Outro também muito forte, engenharia de materiais, e um terceiro programa bastante interessante, né, porque com pouca similaridade em outros lugares, que é o programa de biotecnologia industrial, que reflete um pouco o papel enorme que a Escola de Lorena teve na época da implantação do Proálcool. E essa tradição em biocombustíveis e tudo mais, né, se mantém aqui, né, no momento mais importante ainda, que a gente fala em álcool de segunda geração, né, álcool que vai usar bagaço da cana, palha da cana e etc. E eles mantêm também um programa de mestrado profissional em projetos educacionais de ciências. E, para fechar, Piracicaba, que a professora Patrícia já falou, da Exalc, né? Nascida em 1901, é uma outra das unidades fundadoras da USP, e o programa que me coube aqui falar é o programa de bioenergia, que é uma iniciativa muito, muito construtiva, eu acho, que é o único programa que eu tenho notícia que é uma tríplice aliança entre USP, Unicamp e Unesp. Nessa área, de que é essa área? Né? Qual é o objetivo do programa de bioenergia? Encarar os desafios de substituir os combustíveis fósseis e poluentes pelos originários de biomassa. Né? Eu acabei de comentar o álcool de segunda geração, mas não só. Né? E a gente, nesse sentido, precisa lembrar que a era dos combustíveis fósseis não vai acabar por falta de combustível fóssil, não vai acabar por falta de petróleo. Assim como a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Né? A gente precisa desenvolver tecnologias mais limpas, né? Menos agressivas e menos poluentes. Tá? Então, é isso que eu tinha a apresentar. Não sei se eu estourei o tempo, se eu falei demais, mas é um orgulho estar aqui, tá? E preparando essa apresentação, a gente tem um pouco mais de dimensão da pujança da USP e das possibilidades que vocês, alunos, e querendo escolher um curso para cursar pós-graduação, aqui tem. Tá? Então, fiquem bem, sucesso e boa sorte. Muitíssimo obrigada, professor Murilo. Passo agora, então, a palavra ao professor Dr. Gustavo Mônaco, que vai trazer para nós os cursos e programas das ciências jurídicas e econômicas. Professor Gustavo, seja muito bem-vindo. Obrigado, professora Ive. Queria me somar aos colegas para elogiar a iniciativa da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Eu sou professor da Faculdade de Direito aqui de São Paulo, né, Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e atualmente presido a Comissão de Pós-Graduação. No que diz respeito às ciências jurídicas, a USP tem, além da Faculdade de Direito aqui de São Paulo, uma Faculdade de Direito em Ribeirão Preto, no campus de Ribeirão Preto. É a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, que está agora com um curso de mestrado em andamento. Eles ainda não têm o doutorado, é uma unidade jovem, é uma unidade razoavelmente recente, e o programa de pós-graduação deles é bastante recente, é na área do desenvolvimento no Estado Democrático de Direito. Então,
tem uma especificidade relativamente ao programa que existe em São Paulo. Na Faculdade de Direito de São Paulo, que é a mais antiga das unidades da USP, ela data de 1827, né? E existe um programa de pós-graduação único com 10 áreas de concentração, que abrangem praticamente todo o direito, né? São 147 professores dedicados a esse programa e que tem uma atuação nas diversas áreas do direito. Relativamente ao direito, eu queria também fazer menção a um programa que é mantido pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aqui de São Paulo, a FEFELESH. Há um curso na área de Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, e por isso trago essa informação também, porque as pessoas formadas em Direito podem ter interesse nesse estudo transversal e transdisciplinar que é mantido pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da capital. E também a mesma unidade mantém, já passando agora para as ciências econômicas, a FEFELESH mantém um curso de História Econômica, um viés de História, mas ligado às ciências econômicas. Já com relação especificamente às ciências econômicas, eu faria menção aos programas mantidos aqui na capital pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. A FEA, aqui de São Paulo, tem programas em 3 áreas e um programa de mestrado profissional. Então, do ponto de vista do mestrado e do doutorado acadêmico, nós temos o curso de administração, o programa em administração, um programa em controladoria e contabilidade, que tem áreas específicas em contabilidade e atuária, e há um programa em economia, que também trabalha numa linha, claro que com uma ênfase diferente, mas também numa linha semelhante ao do programa da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, vinculada ao desenvolvimento, né? É o programa de economia com uma área em economia do desenvolvimento e uma outra área em teoria econômica. E o mestrado profissional é um mestrado na área de empreendedorismo, né? Então há um viés mais focado nessa atividade profissional. Já a irmã, digamos assim, da Faculdade de Economia e Administração de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto, que é a nossa FEARP, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão, tem também 3 áreas, administração de organizações, 3 programas, perdão, administração de organizações, controladoria e contabilidade e economia, né, com uma ênfase em economia aplicada. Ainda nessa área de ciências econômicas, é preciso mencionar 2 programas mantidos pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, no campus de Piracicaba. Há um programa de administração, com ênfase em agronegócios e organizações, e um programa de ciências, economia aplicada, justamente com essa ênfase na aplicação da economia à realidade que é o objeto principal de atividade da ESALC, que é a questão do agronegócio e outras formas de atuação. Eu venho da área do direito, como eu disse, é um dos maiores programas da Universidade de São Paulo, e uma faculdade muito tradicional, então a gente não gosta muito de usar PowerPoint, não, porque a gente não sabe, a verdade é essa. Então, peço desculpas por não ter feito uma apresentação, mas são os programas mantidos nas áreas de ciências jurídicas e de ciências econômicas da Universidade de São Paulo, e eu devolvo a palavra à professora Ive, agradecendo o convite para estar aqui com vocês hoje. Muitíssimo obrigada, professor Gustavo, pela disponibilidade, pela apresentação. E agora, então, convido a professora doutora Lena Monteiro
para que apresente os programas das Ciências da Terra e Ciências Exatas 2. Professora Helena, por gentileza. Muito obrigada, professora Ive. Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre os programas da área de Ciências da Terra e Ciências Exatas 2. Esses programas, eles são vinculados a áreas de geociências, química e física. Na área de geociências, os programas são vinculados ao Instituto de Geociências, Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas e o Instituto Oceanográfico. Na área de química, os programas de pós-graduação, eles são vinculados ao Instituto de Química, na capital, de São Paulo, em São Carlos e no campus de Ribeirão Preto. Em física, tanto na capital, em São Paulo, quanto em São Carlos. Vamos conhecer um pouquinho desses programas que abrangem essa grande área de ciências da Terra e também parte das ciências exatas, que é mais ampla. O que esses programas têm em comum? Todos esses programas, eles têm uma missão, que é a formação de recursos humanos voltados para a formação de lideranças, sejam acadêmicas ou técnicas, e que possam atender demandas da sociedade, ou seja, profissionais preparados para tomadas de decisão, para a solução de problemas globais que afetam a todos nós, né? Desde problemas da demanda de recursos, sejam recursos hídricos, recursos minerais, recursos energéticos, como a gestão de problemas naturais e antropogênicos que são conhecidos no nosso planeta. E também a área de física, de química, contribui muito para soluções, não só para compreender melhor a natureza, ou seja, responder questões fundamentais sobre nossa compreensão do universo e da natureza, mas também para conectar a universidade com outros setores da sociedade, principalmente a partir da proposição de soluções. No Instituto de Geociências existem 3 programas de pós-graduação: Geoquímica e Geotectônica, Mineralogia e Petrologia e Recursos Minerais e Hidrogeologia. Esses programas, eles se voltam ao estudo do planeta Terra em todos os seus aspectos, desde a dinâmica interna, a história geológica num passado remoto, até a interação do homem com o planeta Terra, associado a toda a sua dinâmica externa e ao uso dos recursos, então, a gestão de recursos que a sociedade demanda. Além disso, o Instituto de Geociências, ele também tem vários projetos desenvolvidos com o Instituto de Astronomia, que tem 3 programas fortes, são 3 programas de excelência nas áreas de astronomia, meteorologia e geofísica. Esses programas, eles têm uma série de áreas que abrangem aí desde a astronomia fundamental, a galáxias na área de astronomia, na meteorologia, desde os estudos de aplicação em tempo e clima, mas estudos que chegam até a poluição atmosférica e estudos voltados às mudanças climáticas que representam um dos importantes problemas globais que teremos que lidar cada vez mais, né? E a pós-graduação em física, com suas várias áreas de geodinâmica, geofísica aplicada, modelagem e ciência de dados, e a divulgação e pesquisa em educação. Já o Instituto Oceanográfico, ele aborda aqui as ciências do mar, né, em todas as suas dimensões, sejam elas biológicas, químicas, físicas e geológicas, tentando entender todos esses processos nos ambientes costeiros e marinhos, em todas as suas variações. Já passando para a área de exatas 2, o
programa de pós-graduação em Química do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, no campus de São Paulo, ele é um programa de excelência, um programa nota 7 na CAPES, que se destaca por ter uma série de linhas de pesquisa, muito das quais inovadoras, indo da química computacional, ao estudo dos produtos naturais e ecologia, síntese, ensino, a catálise, eletroquímica, chegando até as ciências dos materiais, sempre na busca por soluções e mudança da natureza, buscando uma melhoria do mundo. O Instituto de Química de São Carlos, ele tem uma atuação muito forte com a indústria, suas áreas principais, suas áreas de concentração são a físico-química, a química orgânica e biológica, a química analítica e inorgânica, e também buscando soluções, interações dos seus profissionais com a indústria em todas as suas variações. Em Ribeirão Preto, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, existem 2 cursos, 2 programas, o programa de graduação em Química, com cursos de mestrado e doutorado, e o programa de mestrado profissional em Química. O programa de pós-graduação em Química, ele atua em todas as áreas clássicas da química, como a química orgânica, inorgânica, a química analítica, físico-química, como também em áreas que são bastante aplicadas e que têm uma interação maior com a biologia, como bioquímica, biofísica, biologia molecular, biotecnologia e química forense. E o programa de mestrado profissional em Química, ele é voltado a formar profissionais que tenham uma formação química aprofundada e relevante para a docência de química no ensino médio. Ele é um daqueles programas que foram mencionados aqui, que tem analogia aos programas nas áreas de física e matemática, também voltados a esse perfil. O Instituto de Física da Universidade de São Paulo oferece ele participa de 2 programas, oferece o programa de pós-graduação em Física e participa do programa de interunidades e ensino de ciências. No programa de pós-graduação em Física, ele atua desde a ciência básica, da ciência pura, até todas as suas aplicações. Então, inclui a física dos materiais, a física de partículas, nanotecnologia, a cosmologia, informação quântica, a atmosfera, a física nuclear, a interação com a matemática, assim, cobrindo um amplo aspecto das ciências físicas, né? Já o Instituto de Física de São Carlos, ele tem um curso de física que também atua na fronteira do conhecimento, ele tem áreas tanto teóricas quanto experimentais, multi e interdisciplinares, buscando uma interface com a indústria e também responsabilidade social. Essas são as 3 áreas principais: a física teórica e experimental, a física computacional e a física biomolecular. Por que esses programas são programas interessantes? Acho que nas ciências da Terra existe aqui algo que é muito atrativo para alguns dos pesquisadores, que são as possibilidades de trabalhos de campo, expedições, ou seja, de ir ao campo e ter esse contato maior com a natureza. E na USP existe toda essa infraestrutura para trabalhos de campo com equipamentos modernos, equipamentos de última geração. E na parte laboratorial, também temos laboratórios equipados, centrais analíticas multiusuários, equipamentos e, na área específica da oceanografia, embarcações, que incluem o navio, que é usado em expedições, bases de pesquisa. Eu creio que em todas essas áreas, geociências,
física e química, eles têm parques analíticos que são destacados, não apenas em termos do nosso país, como internacionalmente. E outro aspecto que é muito importante é o financiamento para as pesquisas, e as possibilidades de internacionalização. Todos esses institutos, esses programas, eles têm parcerias com projetos colaborativos nacionais e internacionais. Para os alunos, são oferecidas bolsas de mestrado e doutorado das agências de fomento, CAPES, CNPq e FAPESP, e possibilidades de estágio sanduíche no exterior, a interação com professores visitantes de outras instituições e convênios de dupla titulação. São áreas que têm uma ligação muito forte com a indústria em todos os seus aspectos, e essa interação também ela é bastante importante. Então, desde a ciência básica, que busca entender os mistérios do universo, até as aplicações que afetam o dia a dia da humanidade. Então, esse é o espectro aqui dos programas, né, de Ciências da Terra e Ciências Exatas 2. Mais informações vocês podem buscar nos sites mencionados nessa apresentação e também no site da PRPG, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo. Obrigada. Muito bem, professora Lena, muito obrigada pela sua fala. E passamos, então, agora à professora Cristi Panici, que irá nos contemplar com os programas de Ciências Sociais aplicadas. Professora Cristi, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Ive, boa tarde a todos e todas. Eu vou compartilhar a minha tela. Bom, primeiramente eu gostaria então de agradecer a Ive e a toda a organização da Expo PG 2022. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e com a tarefa de estar apresentando alguns dos nossos programas de pós-graduação da Universidade de São Paulo. A mim me coube apresentar a área de Ciências Sociais e Aplicadas e também alguns programas que acabaram deixando aqui nos nossos 10 minutos na área de Ciências Humanas. Eu sou presidente atualmente da CPG da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras aqui de Ribeirão Preto. Então, nessa apresentação, nos próximos 10 minutos, eu vou mostrar para vocês alguns dos programas da Escola de Arte, Ciências e Humanidades, que já foi mencionado aqui alguns outros programas. Também irei falar do programa da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da FAU, do Instituto de Relações Internacionais e do Instituto de Psicologia, sendo essas 4 unidades localizadas no município de São Paulo. Indo para o campus do interior, nós teremos do Instituto de Arquitetura e Urbanismo do IAU de São Carlos e da nossa Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, também alguns programas dentro dessa área de Ciências Sociais, Aplicadas e Ciências Humanas. Então, a primeira unidade que eu vou detalhar aqui alguns programas dentro da área de Ciências Sociais Aplicadas, nós temos o mestrado acadêmico em Estudos Sociais, que iniciou a sua atividade na EASH em 2012. Esse programa tem como principal objetivo compreender as intersecções entre cultura, indivíduo e sociedade. Também dentro da área de Ciências Sociais, nós temos o programa de Mudança Social e Participação Política, cujo mestrado teve início em 2011 e em 2019 passou a ter também o programa de doutorado. Completando esse conjunto de programas na área de Ciências Sociais, o programa de mestrado em Gestão de Políticas Públicas da IASH, da IASH é inovador na academia brasileira, porque nós temos poucos programas da área de administração ou ciências sociais que conseguem conciliar, do ponto da administração pública, a perspectiva das ciências sociais na análise da gestão pública. Nós podemos ver que esses 3 programas da área de ciências sociais da IASH são de extrema importância no cenário brasileiro, pois buscam formar profissionais com a consciência crítica para a nossa sociedade brasileira. Ainda na IASH, nós temos um programa de turismo que teve as suas atividades iniciadas no ano de 2014 e busca o avanço do conhecimento nesta área,
bem como os novos paradigmas do pensamento turístico e a necessidade de pensar em modelos para o desenvolvimento do turismo, mas que analisem a realidade brasileira frente a concepções do mundo e da sociedade. Partindo agora para a área de humanas aplicada, nós temos aqui programas na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Este programa ele é pioneiro em sua área e já em 1972 iniciou as suas atividades com mestrado e doutorado, tendo ao longo deste tempo o compromisso histórico com a formação multidisciplinar do arquiteto e do urbanista, enfatizando essa abordagem abrangente e polivalente. Na FAO também está em funcionamento um segundo programa que teve início recente, em 2017, com mestrado e doutorado na área de design. Este programa, também inovador, busca formar profissionais capazes de atuar de forma consistente, ética e inovadora na esfera do ensino, da pesquisa e do design. Ainda na área de arquitetura e urbanismo, a Universidade de São Paulo conta com um segundo programa, localizado agora no campus do interior, no Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos. O Programa de Arquitetura e Urbanismo, também pioneiro na sua área, teve as suas atividades já em 1971, com um mestrado num programa anterior que era denominado de Industrialização das Construções. Este programa foi reestruturado em 1993 e passou a contar com duas áreas de concentração, sendo a teoria e história da arquitetura e do urbanismo e arquitetura, urbanismo e tecnologia. O Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos busca a formação continuada dos profissionais atuantes em órgãos públicos e empresas de consultoria da área de desenvolvimento urbano, sendo configurado como um centro de referência em políticas públicas para as cidades brasileiras. Dentro da área internacional, a Universidade de São Paulo possui um Instituto de Relações Internacionais, onde foi em 2008 iniciada a atividade deste programa com mestrado, doutorado e muito bem avaliado pela CAPES, atualmente com nota 5. O Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo é um centro de referência nacional e internacional em pesquisa e ensino, sendo dedicado à formação de pesquisadores de alto nível, bem como de profissionais atuando em instituições que demandem este conhecimento especializado. Finalizando as apresentações das unidades do campus de São Paulo, que ficaram sobre minha responsabilidade, eu trouxe aqui para vocês os programas do Instituto de Psicologia. O Instituto de Psicologia, ele tem uma consistente atividade de pós-graduação, já na década de 70, iniciando a atividade de dois importantes programas na área de psicologia. O Programa de Psicologia Experimental, iniciado em 1970, tem sido avaliado como um programa de excelência em avaliações consecutivas da CAPES, contando com cursos de mestrado e doutorado. Nesta mesma linha, o Programa de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano também foi iniciado em 1970 e busca o desenvolvimento do conhecimento no campo da psicologia e do desenvolvimento humano. Ainda na década de 70, em 1975, passou a ter atividade o Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica do IP. Este curso conta com mestrado e doutorado, e na sequência tivemos também a implementação do Programa de Psicologia Social em 1976, que conta com mestrado, doutorado e busca o estudo das atuais condições sociais, do desenvolvimento cognitivo e psicossocial, o trabalho, as formas de organizações, as iniciativas solidárias e problemas gerados no pequeno grupos de organização. Não apenas esses 4 programas integram o Instituto de Psicologia, mas na década de 90, um novo programa foi iniciado, que já está completando quase 30 anos de atividade. O Programa de Neurociências e Comportamento, ele é extremamente importante em sua área, tendo mestrado e doutorado, e busca a formação de pesquisadores e docentes com uma visão integrativa das diferentes áreas de neurociências. Finalizando as apresentações que eu trouxe aqui para vocês, que me couberam, eu estou apresentando agora alguns programas na área de ciências sociais aplicadas e ciências humanas, que
que existem na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da qual eu faço parte como docente. Na década de 80, iniciou na nossa unidade o programa de pós-graduação em psicobiologia. O programa de pós-graduação em psicobiologia, desde a sua fundação, é um programa interdisciplinar. Tem sido avaliado como excelência na CAPES desde a sua instalação. Ele está centrado no estudo dos processos psicológicos básicos, na aprendizagem e na motivação, na memória, na cognição e na percepção. Também na década de 80, nós tivemos a implementação do programa de Física Aplicada à Biologia e à Medicina. Este programa foi iniciado por pesquisadores da área de Física, aqui do campus de Ribeirão Preto, onde eles buscaram a dedicação ao emprego dos métodos da física para a investigação de problemas e soluções na área de medicina e biologia. Também aqui no campus de Ribeirão Preto, nós temos um curso de mestrado e doutorado em psicologia, que busca a qualificação de docentes e pesquisadores ativos e críticos na construção do conhecimento científico em psicologia. Todos esses programas que eu apresentei para vocês fazem parte desta grande área que a gente denomina de ciências sociais aplicadas e uma parte de ciências humanas. E eu gostaria de finalizar essa minha apresentação mostrando para vocês algumas das frases que os próprios programas utilizam para se descrever. Gostaria de convidar a todos para procurar o seu programa na página da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, no link que eu mostro em tela. Venha fazer a sua pós-graduação na USP e aqui eu deixo o meu e-mail para, se vocês tiverem alguma dúvida, entrar em contato. Muito obrigada, Ive. Muitíssimo obrigada, professora Cristi, uma bela apresentação. E para finalizar, para fechar com chave de ouro, convido a professora Cláudia Pino para apresentar os programas das áreas de Linguística, Letras, Artes e Ciências Humanas. Professora Cláudia, é com você. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu vou começar dizendo que eu lamento muito não ter ido ao... Ai, me desculpem aqui, porque eu não estou conseguindo aqui. A reunião em que a gente dividiu, digamos, os programas, porque na hora que eu fui ver os programas que eu teria que apresentar, eu descobri que eram 38 programas. E eu comecei a pensar, como é que eu vou apresentar 38 programas aqui? Então, eu vou aqui compartilhar com vocês a tela. Eu vou apresentar as áreas de Linguística, Letras, Artes e Ciências Humanas e um pouquinho de Ciências Sociais Aplicadas. São 38 programas, então é muito difícil apresentá-los um a um. Eu vou começar falando das características gerais desses programas em Letras, Artes e Ciências Humanas. Você pode passar? Então, primeiro eu vou fazer essa introdução, falando das características gerais, e depois eu vou trabalhar os programas de Ciências Humanas, que são da FEFELESH, do Museu de Arte e Etnologia, do PROLAN, que é o Programa de Integração da América Latina, do Instituto de Estudos Brasileiros, da Faculdade de Educação, e da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Depois, desculpa, esse é o 3, o 2 é Linguística e Letras, e o 4 eu vou falar das artes na ECA e no MAC. As disciplinas de artes, humanidades, letras e linguística são disciplinas que estão centradas no município de São Paulo. Existem aqui poucos programas fora de São Paulo. Vou trabalhar aqui alguns programas de educação em Ribeirão Preto, mas, fora isso, todos no campus de São Paulo, na USP, no Velho Oeste, como a gente chama aqui, não, na USP Leste, embora existam alguns programas na USP Leste que foram apresentados pela professora Cristi. Pode passar? Então, por que fazer a pós-graduação em Humanidades? Aí, cada vez você vai ter que ir clicando. Então, a primeira questão é pela diversidade, pela pluralidade
dos saberes em humanidades na cidade de São Paulo. Aqui eu dou o meu exemplo. Eu lembro quando eu vim estudar na Universidade de São Paulo, eu vinha de muito longe, eu vim do Chile, e quando eu cheguei aqui, eu andava pelos corredores e tinha uma sala de Tupi 4, a outra sala de árabe, outra sala de armênio. E eu dizia, mas como tantos saberes num corredor só? É isso que vocês vão encontrar na área de humanidades, né? Uma quantidade de saberes e saberes muito diversos. Então, pode passar próximo. E existe uma questão muito particular na área de humanidades, é que por mais que existam 38 programas e sejam programas com uma estrutura própria, há muita comunicação entre eles. Então, por exemplo, uma pessoa que faz um doutorado em história, sobre história do Japão, por exemplo, ele pode pegar as disciplinas na área de letras, na área de cultura japonesa medieval, ou de letras japonês mesmo, e aprender a língua. Então, há muita interação entre os saberes das áreas de humanidades. Então, você pode continuar. Os recursos bibliográficos, em comparação com qualquer outra universidade do Brasil e da região da América Latina, eu que vim de outro país da América Latina, são impressionantes. Essa é a nossa biblioteca Florestan Fernandes, a biblioteca da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. É uma biblioteca enorme e que não consegue ter espaço para todo o seu acervo. Além do acervo físico, existe um acervo digital muito importante, como todas as outras pós-graduações, os alunos têm recursos a uma grande bibliografia digital, não só em revistas, mas muitos livros e redes de livros em universidades estrangeiras. Então, é muito mais do que os livros que se encontram na biblioteca. Você pode continuar aí. E eu acho que algo que para mim foi fundamental, e para todos os estudantes em ciências humanas, eu acho que o mais importante são essas redes de solidariedade que você cria, porque como existe essa circulação dos alunos, e todos os alunos se conhecem, acabam criando, entrando em grupos, debatendo temas, então é muito dinâmica, e se criam muitas redes sociais dentro das humanidades. Outra questão, assim, eu acho que qualquer pessoa que vai para a FREFELESH e para todas essas disciplinas de humanidades se espanta com a internacionalização no lugar. É claro que isso era antes da pandemia, mas isso provavelmente vai continuar, ou seja, você andava pelos corredores e havia professores de muitas outras universidades dando aula. Então, há muita interação com universidades estrangeiras, não só enviando pesquisadores para lá, mas muitos que vêm para cá, muitos professores que vêm para a área de humanidades. Vocês sabem que a área de humanidades aqui foi fundada pelo Claude Lévi-Strauss, desculpem, que é um dos professores mais importantes na nossa área e que veio fundar esses saberes. Então, essa vinda de professores estrangeiros é algo muito comum dentro dessa área. Pode continuar isso. E, bom, como também em outras pós-graduações, os nossos alunos saem muito, né? Todos os alunos, eles têm, claro, direito a fazer esses estágios no exterior, financiados pelo CapSprint ou pela FAPESP, e há muita circulação realmente dos alunos. Para a gente é essencial, porque, por exemplo, na área de letras, essa interação constante com outros países faz com que, por exemplo, o idioma de um país seja falado também na nossa faculdade. Então, e aí eu acho que é a última parte aqui. Bom, a USP é conhecida pelo seu prestígio, não só dentro do Brasil, é importante dentro da área de humanidades, ela é muito conhecida fora do país, especialmente na Europa, que é onde mais a gente tem capilaridade. Então, de nenhuma universidade na América Latina, a gente tem esse prestígio que a gente tem como vindo da USP. Então, agora sim, a gente passa para a apresentação dos programas. Não, antes eu vou falar um pouquinho do processo seletivo, ainda desses aspectos gerais. Existe uma primeira etapa, você pode colocar
Ivi? Sempre que eu fizesse para você colocar, desculpa. Em todos os programas há uma prova eliminatória de línguas, e acho que é importante saber que, no caso de humanidades, não se exige apenas o inglês, né? Muitas áreas de humanidades podem exigir inglês, francês, italiano, alemão. Isso vai depender da área, né? É óbvio que uma pós-graduação em alemão vai exigir como língua estrangeira o alemão, mas pós-graduações como História permitem que você escolha que língua você vai usar na proficiência. Então, isso é mais amplo, talvez, que em outras áreas, essa exigência. Então, depois a gente passa para a segunda etapa. A segunda etapa, no caso da área de humanidades, é uma prova escrita de conteúdos específicos e ela tem algumas particularidades. Você pode continuar aí. Além dessa prova escrita, você também apresenta a documentação, que é o currículo, o projeto, isso é comum a todas as áreas, mas nas áreas de artes, você também tem que entregar um portfólio com as suas criações. Agora, isso não é para todas as áreas de artes, só para algumas. Eu já vou falar disso especificamente. E numa terceira etapa, né, o aluno tem uma entrevista e é analisado seu currículo, seu projeto e seu portfólio. Pode colocar. Ok, então essas são as questões do processo seletivo. Agora sim, eu passo aos programas. Em Linguística e Letras, só nesse slide vão caber 17 programas. Vamos ver como eu vou fazer isso caber. Então, na área de Linguística, que é o estudo da língua, existem 2 programas, que é o programa de Linguística e o programa de Filologia e Língua Portuguesa, que é um programa centrado na linguística da língua portuguesa. Então, você pode continuar aí. Depois existem os programas concentrados em literaturas, e aí sempre literaturas em língua portuguesa. Existe o Programa de Literatura Brasileiro, o Programa de Literatura Portuguesa, o de Estudos Comparados em Literatura de Língua Portuguesa, e o Programa de Teoria Literária e Literatura Comparada, que é um programa que é um pouco mais amplo que os outros, porque também envolve literaturas estrangeiras, mas é, sobretudo, também a literatura brasileira. E agora sim a gente passa para os programas mistos em letras, que são programas mistos, são programas de linguística e de literatura ao mesmo tempo, que são letras estrangeiras e tradução, os programas de alemão, espanhol, italiano, inglês, japonês e letras clássicas. Todos esses programas, então, envolvem tanto o estudo da língua quanto da literatura dessas culturas. E a gente ainda tem um mestrado profissional, o PROF também, PROF Letras, que está centrado nos professores do ensino básico. Então, agora a gente entra na área de ciências humanas, né, que esses programas que eu vou apresentar nesse slide estão concentrados na FEFELESH, ou seja, na Faculdade de Letras e Ciências Humanas do campus de São Paulo. Então, o primeiro programa é Sociologia, que você pode continuar, Antropologia, depois a Ciência Política, História, e aí são 2 programas de História, História Social e História Econômica. O professor Gustavo já falou um pouco sobre o programa de História Econômica, um programa que tem participação de professores de outros campi, de outras áreas, né, porque ele também trabalha muito em diálogo com a economia. A área de Geografia também tem 2 programas, Geografia Física e Geografia Humana. Vocês vão me dizer, Geografia Física deve ser Ciências da Terra e não necessariamente Ciências Humanas, porém, Geografia Física, ela trabalha muito o impacto do homem na natureza. Então, por isso mesmo, eles se consideram ciências humanas. E, finalmente, está o Programa de Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, onde o professor Gustavo já falou. Então, a gente pode passar para o outro slide de Ciências Humanas, em outras unidades da USP. Então, no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, um dos institutos onde a gente tem um dos maiores acervos de arte e cultura no Brasil, temos um mestrado em culturas e identidades brasileiras. É um
mestrado multidisciplinar, porque é na área de música, de artes, de história, reúne as ciências humanas e as artes. Sim, você pode continuar aí. Depois temos o programa de arqueologia, que é no Museu de Arqueologia e Etnologia, e os programas de educação. Existem aqui duas unidades que têm programas de educação, um grande programa de pós-graduação em educação na Faculdade de Educação no campus de São Paulo, e um programa um pouco menor na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências de Ribeirão Preto. O programa de Ribeirão Preto, ele trabalha um pouco a teoria da educação e as políticas públicas, enquanto o programa de educação de São Paulo é um programa muito vasto, ele é um grande programa, trabalha a psicologia da educação, currículos escolares, ele é muito mais amplo, porém, são 2 programas que existem de forma paralela em 2 universidades de São Paulo. Então, você pode continuar. Então, além disso, temos o programa de museologia, que é um programa que é desenvolvido pelos museus da Universidade de São Paulo, museus que são desde o Museu de Zoologia, passando por um Museu de História, que é o Museu de Paulista de História e Arte, né? Quanto o Museu de Arte Contemporânea, então é um museu que fala da museologia em geral e que passa por todos esses museus. Então, depois temos o PROLAM, um programa interunidades, centrado em política, cultura e relações internacionais, programa de integração da América Latina, né, que ele tem a sua base na ECA, e, finalmente, temos os programas de comunicação que não são da área de ciências humanas, o que é bastante complexo, porque eles são da área de ciências sociais aplicadas, e aqui há uma diversidade muito grande de programas, desde ciências da informação, que é mais ligada à biblioteconomia, também tem mestrado profissional dentro dessa área, gestão da informação, depois temos ciências, desculpem, eu coloquei ciências da informação, é ciências da comunicação em meios e processos audiovisual. Eu falei que era complexo que esses programas fossem da área de ciências sociais aplicadas, porque meios e processos audiovisuais, por exemplo, é um programa de cinema, por isso eu coloquei uma cadeirinha ali, né? E isso significa que toda a produção desses professores tem que ser teórica e não necessariamente prática, como as dos programas de artes, e a gente passa para o próximo slide, e você pode passar, finalmente, estou terminando, eram muitos programas, então, me desculpem, então, nas artes visuais temos os programas de teoria, prática e nas artes visuais temos um programa só, artes visuais, ficam aqui em São Paulo, na Escola de Comunicações e Artes, na ECA, e ele trabalha a teoria e a prática e a educação das artes visuais. Então, são programas teóricos, mas também são programas práticos, isso significa que o aluno pode desenvolver uma obra visual enquanto ele faz esse programa. E é por isso que na seleção ele tem que mostrar o seu portfólio. E isso não vale para todas as linhas de pesquisa, apenas se você quiser estudar a parte prática das artes visuais. No caso da música, é a mesma questão, na área de música existem as pesquisas em musicologia, existe o trabalho em educação da música e também existe a prática, você pode desenvolver uma composição, por exemplo, durante o seu mestrado ou doutorado. E você pode seguir. Finalmente estão as artes cênicas. Nas artes cênicas, existe a teoria, a prática e também o desenvolvimento de cena, ou seja, você pode montar uma peça, né, como mestrado ou doutorado, mas você também pode desenvolver uma peça, fazer a dramaturgia, né? E por isso é que para entrar você também precisa do seu portfólio. Eu também trabalho a área de educação. Finalmente, o nosso último programa, o programa de Estética e História da Arte. Ele é um programa teórico, não prático, ele é interdisciplinar e ele está ligado ao Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. É isso, eu acho que com isso terminamos, né?
Eu perguntei questões pelo chat, mas eu sou a última, não sei se haverá questões pelo chat, desculpem se eu demorei, se eu não consegui compartilhar a tela, é a primeira vez que me acontece, que o Google me disse proibido de compartilhar, espero que tenha dado para entender os meus 38 programas em velocidade máxima. Tudo certo, Cláudia. Muitíssimo obrigada pela sua apresentação. Antes de passar a palavra ao professor Nils, nosso pró-reitor adjunto de pós-graduação, eu gostaria de agradecer a todos os palestrantes, né? Notamos o esforço e a dedicação de cada um, e dou os parabéns, então, a cada um, esperando, né, poder vê-los em breve. Professor Nils, por gentileza. Obrigado, Ive. Boa tarde a todas e a todos. Não se preocupe, professora Cláudia, a gente estava aqui no chat, a gente respondeu a várias perguntas hoje de manhã, hoje à tarde. No geral, a gente pediu que eles procurassem os programas que eles têm interesse. A gente agora no site da Expo PG tem uma forma fácil de procurar todos os programas e entrar em contato com vocês, presidentes CPGs, com os orientadores, as orientadoras, para que eles possam tirar as dúvidas e saber como faz, né, para vir fazer a pós-graduação. Então, a gente fez bastante esse trabalho, acho que foi bem proveitoso, então, acho que a gente conseguiu. Então, inicialmente, assim, como a professora Ive já fez, eu queria agradecer a todos e a todas que estavam online com a gente, que estiveram aqui presencial de manhã e agora à tarde. Nós chegamos a ter uma audiência de quase 200 pessoas online no YouTube. Infelizmente, no final da manhã, e a gente pede desculpa, a gente teve uma queda na transmissão por conta de um problema técnico com o e-mail do Gmail, mas a parte de internacionalização, ela foi gravada e ela vai ficar disponível no site, tanto da Expo PG, como no site da Pró-Reitoria e no canal do YouTube. Espero que vocês possam retornar para ouvir o que os assessores e a nossa egressa, né, uma doutoranda, na verdade, ela não finalizou, comentou sobre a importância da internacionalização. Esse evento é o segundo Expo PG, então a gente tem que agradecer muito a Ive ter aceito esse desafio de continuar. Ele não é fácil, a gente tem uma universidade com 270 programas, mais de 35 mil alunos, ela é complexa, são inúmeros campi, né, e todos vocês mostraram aqui, com dinâmicas diferentes, programas que a professora Cláudia foi super ilustrativa em mostrar que você pode ter que apresentar um portfólio, então cada programa tem uma especificidade diferente, então essa riqueza faz com que qualquer evento que a gente queira apresentar a pós-graduação da USP para vocês, alunos e alunas, se torne um desafio muito grande. E a gente acha que conseguiu, e conseguiu com sucesso novamente, porque a gente tem uma equipe também de funcionários da Pró-Reitoria, então aqui eu queria nominalmente agradecer a Lucilene, a Alessandra, a Daniela, a Patrícia, a Rosângela, o Fábio, Marquinhos, a Renata, a Márcia, outra Márcia, a Adriana, a Alex, a Ana Paula, a Fábio, né, eu acho que eu já falei, o Paulo e a Nivaldete, e o Hugo, que eles foram fantásticos em prover todas essas informações, construir um site, fazer a divulgação, e hoje está aí fazendo essa transmissão. Espero que eu não tenha esquecido de ninguém, e se eu tiver, eu peço desculpa. E a gente tem 3 assessores que também são os nossos braços direitos, né? O Bruno, a Cavita e o Luciano dão um suporte incrível às atividades da Pró-Reitoria. O que a gente queria, e eu acho que a gente alcançou, é mostrar para todo mundo que a USP ela é acessível. Fazer pós-graduação na USP, mestrado profissional, doutorado profissional em breve, é algo que é factível e vocês podem conseguir alcançar. Basta que vocês achem aquele programa, aquele orientador, aquela orientadora que tenha o perfil, a linha de pesquisa que vocês têm interesse e vocês corram atrás. Ela tem, eu acho, que foi falado, né, numa das apresentações, dos rankings e da importância da USP no contexto da América Latina e aqui, logicamente, no Brasil, mas ela tem uma riqueza que é única, que é os recursos humanos, né? O que nós temos de capital humanístico, né, de pessoas nessa universidade é único. E aí eu acho que vocês, alunas e alunos que queiram vir para a USP e fazer pós-graduação, vão se deparar com alguma coisa que muda o nosso
a nossa vida, né? Nosso ponto de vista não só científico, cultural, mas pessoal. Ela é riquíssima também em acervos, né? E a gente está tendo uma exposição agora para celebrar os 100 anos do modernismo. A gente vai ter no segundo semestre a reabertura do Museu do Ipiranga. Isso tudo pertence à USP, né? A gente tem orquestras, a gente tem museus, né? A gente tem uma participação especial aqui. E, logicamente, ela tem uma infraestrutura de pesquisa, né, em todas as áreas do conhecimento, que também é única. Então, eu acho que a gente tem todas as condições para acolher quem quer fazer pós-graduação. E a gente quer estar de braços abertos para receber vocês aqui. Eu acho que esse é um pontapé, o começo do ano letivo na pós-graduação. Vocês têm aí um período muito grande para procurar a USP, entrar em contato, e a gente vai estar aqui para responder as demandas de vocês. Eu agradeço a todas as professoras e professores que ficaram aqui à tarde, uma tarefa super difícil, porque eles tiveram que resumir em pouquíssimo tempo uma quantidade grande de programas, de atividades, mas foi excepcional. Eu aprendi bastante aqui, eu tenho uma curiosidade, uma vontade de fazer alguma coisa fora da minha área, quem sabe eu também não acho. Obrigado, tenha um resto de boa tarde excelente para vocês, e a gente se vê na USP nos próximos anos e meses. Obrigado, gente. Obrigado, Ive. Obrigada, professor Nils. Obrigada a todos. Boa tarde. Encerramos o evento, então. Um abraço a todos.